Hello guys, good evening. It's a pleasure to be here with you tonight again. Que prazer estar aqui com vocês de novo hoje. Welcome to one more live class. Extra live class actually tonight. Na verdade, a gente está com uma aula extra hoje, devido a uma programação especial que a fanpage da Teacher G, minha fanpage, vai ter essa semana com muito mais vídeo, com muito mais dicas. Então, vou estar postando mais conteúdo do que normalmente eu posto. Então, acompanhe a fanpage, porque vai ter bastante coisa extra, começando pelas lives. Normalmente, as nossas aulas ocorrem sempre às quartas-feiras. Mas a gente está fazendo uma hoje, vamos ter na quarta também. Quem sabe, talvez mais uma durante a semana, mas eu vou estar sempre informando vocês sobre isso. Conforme você for chegando, coloque o seu oi nos comentários, hello, boa noite, olá, no idioma que você quiser, só para eu saber quem está comigo. E se quiser, coloque também de onde você é. Tem alguns que eu já até conheço, já até sei quem são e de onde são, porque tem me acompanhado praticamente todas as lives. Hoje é a nossa aula extra, mas seria a nossa 11ª aula ao vivo. Então tem um pessoal que já vem desde o começo, pessoal de Rio Claro, Botucatu, Sorocaba, Brasília, Piracicaba, Araras, da onde eu estou, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tem alguns seguidores também lá, então é bem bacana. Se você quiser, coloque também de onde você é, coloque o seu oi, coloque o seu comentário aí. E talvez hoje muitas pessoas, ué, mas live hoje? Não estou entendendo. Não é de costume, sempre às quartas, mas se não conseguir acompanhar ao vivo, não tem problema, porque fica disponível na linha do tempo, você pode assistir depois, quantas vezes quiser, e se quiser também entrar na fanpage, tem todas as outras aulas lá na biblioteca de vídeos. Então todas, desde a primeira aula, tá lá para você poder conferir, tá bom? Então vai deixando seu comentário, vai deixando o seu oi. É um prazer estar aqui com vocês de novo e hoje eu separei um conteúdo bem bacana que é sobre o TOEFL, que é um dos principais testes de proficiência da língua inglesa, tá? Então eu vou falar algumas informações sobre esse teste. É muito complexo, é muita coisa para falar sobre esse teste. Só para vocês terem uma noção, até peguei meu livro preparatório aqui, né? Olha o tamanho do livro. Para você se preparar para um teste de proficiência como esse. Mas eu vou tentar, eu separei na verdade uma sessão que é uma das mais temidas, tá? Que é o speaking, que é na hora de falar. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele. Se eu perceber que faltou muita coisa, de repente a gente volta mais um dia para continuar esse assunto. Vamos ver como que vai ser o feedback sobre esse tema, tá? Que muita gente faz especificamente curso preparatório para o TOEFL. É importante que você saiba que você pode falar inglês muito bem, tá? Já está num nível bem avançado de inglês, mas isso não te garante que você vá bem no TOEFL. Como também você pode nem falar inglês tão bem assim, mas você ir muito bem no TOEFL, tá? Então ele é algo assim que se você se preparar, independente do nível de inglês que você fale, você tem chance de ir muito bem nesse tipo de teste. Claro que quanto mais avançado for o seu inglês, mais fácil vai ser para você se preparar, tá? Então eu vou tentar passar algumas dicas em relação ao speaking. Pessoal que for chegando, Larissa, todo mundo que chegar, responde com um oi, tá? Ao invés de só curtir, também coloca um oi aí, a Larissa vai me ajudando aqui nos comentários. Já no início do vídeo, acredito que no topo, já deve ter aparecido para você um link onde eu quero te convidar para se cadastrar. É uma série de vídeos onde eu estou mostrando como é possível sair do seu inglês intermediário. Sabe aquele nível? Você já consegue falar, se comunica, mas ainda fala um pouco devagar, queria conseguir falar sobre mais assuntos, queria falar com mais velocidade, com mais estrutura. Então tem um link aí para você se cadastrar. Eu já vou te fazer o convite já, porque é uma série de vídeos onde eu te explico como é possível sair desse nível intermediário e ir para um nível mais avançado em apenas uma semana. Já tem 3 vídeos disponíveis e esta semana já está saindo o próximo, então se cadastre nesse link que você vai gostar bastante de acompanhar como isso é possível, tá bom? Eu mostro como isso é possível nessa série de vídeos, então se cadastre nesse link. Vamos lá? Só para vocês entenderem, como eu disse, o TOEFL é um dos testes mais solicitados hoje por instituições. Ele é aceito em mais de 30 países, tá? Existem 2 formas do teste ser realizado, um pela internet e
e outro que não é pela internet, né? Que você responde as questões e tudo mais. Esse que eu vou mostrar para vocês é o IBT, que é o feito pela internet, que em torno de 96% das pessoas que prestam esse tipo de teste realizam esse teste aqui da internet. O que muda dele para o outro, principalmente, é que esse aqui tem um speaking, tá? Então, às vezes, se a instituição aceita o outro TOEFL, que não é pela internet, você não vai ter que ser treinado, você não vai ter que se preparar para o speaking. Então, tem gente que prefere por conta disso. Mas a dica é, veja o que a instituição de ensino, por exemplo, pede para você. Normalmente, instituições de nível superior vai pedir o TOEFL para você poder cursar algum curso superior fora do país, tá? Como eu disse, em torno aí de 30 países, mais de 30 países hoje já aceitam o TOEFL, tá? Pessoal que for chegando vai dando um oi, dá um curtir, compartilha o vídeo se quiser, comenta, marca amigo e tudo mais, tá? Só para vocês entenderem, o TOEFL, esse IBT, ele trabalha com 4 sessões, que são as 4 habilidades. Ele vai treinar, ele vai testar, na verdade, o seu reading, né, leitura, writing, que é a escrita, ele vai testar a compreensão oral, que é o listening, e a expressão oral, que é o speaking, tá? Ele tem um total de 120 pontos, ele soma. Cada habilidade, 30. Então, você pode pontuar de 0 a 30 em cada habilidade. O total dele somando 120 pontos, tá? De 87 pontos, ele não é um teste que reprove nem aprova. De 87 a 109 pontos, ele classifica você como um intermediário alto, tá? Antes disso, intermediário baixo. E para você ser classificado como advanced, avançado, de 110 a 120. Tem que quase que pontuar 30 em quase tudo aí, tá? Então, de 87 para cima é uma super pontuação, é um resultado muito bom, que você já é um intermediário alto. Lembrando que o TOEFL, ele é para testar o seu conhecimento mais acadêmico, tá? Então, ele leva você para isso. Como eu vou falar hoje do speaking, você tem 4 horas para fazer todo o teste, tá? O speaking, ele tem em média 20 minutos para você realizar 6 questões, tá? Essas 6 questões são divididas em 2 partes. Uma parte que é a parte integrada, que eles falam, e uma que é a parte independente, né? Individual, não é integrada com nada. 2 dessas questões aqui, das 6, que é a individual, são perguntas que é o que eu vou focar um pouquinho hoje, que vai ser padrão também para as demais, tá? Que você responde dando a sua opinião. Mas você tem tempo para fazer isso, não é assim, abre a boca e fala, né? E vou falar o que eu acho e pronto, acabou. Você tem uma estrutura a seguir para que você pontue muito bem, e você tem um tempo a seguir, você não pode falar menos e você também não pode falar mais, tá? Então, nessa pergunta que não é integrada, você tem 45 segundos para responder. E nas demais, nas outras 4, você tem 1 minuto para responder. Então, nesses 45 segundos, vamos supor que você não terminou a sua ideia, acabou o tempo, você já perde ponto por causa disso, né? Então, você tem que, dentro desse tempo, conseguir deixar a sua resposta com começo, meio e fim, tá? Então, isso é extremamente importante. Por isso que eu falo, é importante você se preparar para o teste, porque às vezes você não sabe como funciona, chega lá, mas eu não terminei de falar e o tempo acabou, sua resposta vai ficar incompleta. Então, algumas dicasinhas nesse aspecto eu vou tentar passar para você, tá? Outra questão importante, na medida que você tem esse tempo, você tem um tempinho antes para preparar sua resposta, também segundos, né, onde você pode anotar alguns tópicos, algumas coisas para você organizar suas ideias. Normalmente, você tem que deixar um esqueleto pronto para qualquer tipo de resposta. Você só vai trocando essas peças aí como se fosse um quebra-cabeça, para não ter que ficar pensando, elaborando muita coisa, porque você não tem tempo para isso. Outro fator importante, não é medido, você não a sua nota não vem em relação à sua velocidade. Porque eu sempre falo para o pessoal, você tem que falar inglês rápido como um nativo, como a gente fala português, e não I am here today because... Ninguém fala assim, né? Então a gente tem que falar inglês com naturalidade. Mas no TOEFL tem uma exceção, você não precisa falar muito rápido. Isso acaba sendo bom, porque daí você consegue preencher bem o seu tempo, porém,
também você corre o risco de não concluir a ideia. Então tem que ser tudo muito moderado. Então eu vou pegar uma pergunta exatamente do livro aqui, tá? Que é um curso que eu fiz especificamente para preparar alunos para esse tipo de teste. E aí nós vamos tentar trabalhar com essa pergunta. O que a gente diria? Essa é uma das perguntas não integradas. O que é a pergunta integrada? Normalmente vem um áudio para você, você vai ouvir esse áudio ou um vídeo e aí a pergunta está relacionada a esse conteúdo, tá? Ou um texto para você, um artigo acadêmico, e aí vem a pergunta relacionada a este artigo. Essas são as integradas. As duas não integradas, é esse tipo de pergunta que eu vou fazer para você. A Larissa vai colocar aí nos comentários a pergunta para você poder acompanhar qual é, tá? Uma das perguntas que o TOEFL pode ser que seja, que você tenha que responder, ele tem um banco de dados de perguntas que não muda muito, então isso é bacana. Você consegue deixar pronto um esqueleto e você vai ver que vai dar para usar para quase tudo, tá? Ele pergunta aqui, ó, which person has helped you the most to get where you are today and how has he or she helped you? Use examples to support your response. Lari, você digita aí a pergunta nos comentários, se você tiver dúvida, ela tá aí. Então, traduzindo, qual pessoa tem te ajudado mais para você chegar onde você está hoje, né? Quem tem te ajudado mais para você chegar onde você está hoje? E aí ele continua, e como ele ou ela te ajudou? Use exemplos para dar suporte, para dar base, né? Para embasar a sua resposta, tá? Então, só para vocês entenderem, aqui no livro ele vem falando assim, ó, para a gente responder. Ele aparece introduction, então eu vou precisar de uma introdução. Aí ele tem supporting idea 1, supporting idea 2, conclusion, tá? Então você tem que dar uma introdução, uma ideia principal, né? Uma primeira ideia principal, uma segunda ideia e a conclusão. Sabe aquelas dissertações que você fazia na escola? Então, é mais ou menos isso, só que falando em 45 segundos. Tem que ter tudo isso estruturado e tudo mais em 45 segundos, tá? Então, você tem que ter uma introdução, você tem que dar embasar a sua resposta em 2 fatores importantes, 2 ideias importantes e a conclusão. Esse mesmo esqueleto vale também para você fazer a parte de escrita depois, tá? Ele pede o mesmo padrão, então é bom que você vai utilizando o mesmo padrão, tanto para a escrita quanto para o speaking também, tá? Então, introdução, como que a gente diria? Como que eu vou dar uma introdução sobre essa pergunta? Quem tem te ajudado mais a chegar onde você está hoje, né? Como ele ou ela te ajudou? Como que eu vou começar, tá? Eu vou ler aqui um exemplo de introdução que eu fiz quando eu estava fazendo este curso já há um bom tempinho, mas só para vocês entenderem como funciona, tá? As perguntas normalmente são basicamente as mesmas, né? Então, que tipo de introdução a gente poderia dar? Por exemplo, eu anotei aqui, ó, actually, por exemplo, né? Na verdade, my husband, ou eu poderia dizer surely, certamente, my husband has been the person who most, tá? Meu marido tem sido a pessoa que mais helped me today, ou helped me to get where I am today. Então, você pega aquela perguntinha e ajuda na resposta. Ah, certamente, por exemplo, meu esposo tem sido a pessoa que mais me ajudou a chegar onde eu estou hoje, tá? Você pode fazer esse tipo de introdução. Então, é importante que na introdução você já comece a responder a pergunta. E não enche muito de linguiça, porque daí corre o risco de você chegar lá no final e você não falou quem é. Também é um fator de pontuação. Você precisa responder a pergunta, tá? Muita gente perde ponto, falou lindo a resposta, mas não respondeu, não falou quem é a pessoa. Então, se está perguntando quem é a pessoa, você tem que dizer quem é a pessoa. Então, eu diria, certamente, o meu marido, ou meu irmão, minha mãe, meu pai, meus filhos, tá? Tem sido a pessoa que mais me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Principalmente me apoiando e me motivando. Por que eu coloquei esses 2 aspectos? Mailing, supporting and motivating me. Porque agora nas 2 ideias principais eu falo sobre elas. Como que ele me apoiou e como ele me motivou, tá? Então, na sua introdução, o que você tem que tentar fazer? Qual é a função principal da introdução nessa questão aqui, ó? O pessoal que for chegando vai dando um oi, hello. Introdução, eu já tento responder a pergunta, uma prévia da minha resposta, né? Ah, quem foi a pessoa que mais te ajudou? Bom, certamente a pessoa que mais tem me ajudado é fulano, né? Por quê?
porque ele fez isso e isso. E já tenta apresentar as ideias. A primeira ideia e a segunda ideia, tá? Então, na introdução é isso que você tem que fazer. Você tem que já tentar responder e já passar a primeira ideia e a segunda ideia. Me apoiando, né? E me motivando. No corpo da sua resposta, tudo isso em 45 segundos. A introdução deu uma frase, né? Nas suas ideias, vamos supor aqui, a ideia 1 e a ideia 2, que é o supporting your idea. Então, eu vou falar como ele me apoiou, por exemplo, né? Como me apoiou e como me motivou. Tá? Sempre me incentivando, sempre não deixando que eu desista daquilo que eu queria. Então, você vai precisar, na verdade, aqui, uma frase introdução, uma frase aqui, uma frase aqui. 3 frases, tá? Que você já deve ter falado aí em torno aí de quase um pouco mais da metade do seu tempo. Porque daí você tem um tempinho para concluir, que também não precisa ser muito. Então, você precisa dividir esses 45 como se fossem 4 partes, tá? Esses 45 segundos. Um pouquinho na introdução, deixa para gastar mais aqui nas ideias, né? Embasando as suas ideias e um pouquinho de tempo para você concluir, tá? Então, por exemplo, para eu falar a primeira ideia, eu posso dizer firstly, né? A segunda ideia, secondly, tá? Ou a primeira ideia, first of all, tá? Então, é bastante usado esse tipo de resposta para te ajudar a estruturar, né? Ela ficar organizada, a sua ideia, e também te ajudar a ganhar tempo, né? Deixar a frase melhor organizada, tá bom? Vou dar um exemplo aqui do firstly. Firstly, supporting me. Lembra que eu falei a primeira ideia, que é me apoiando? Firstly, supporting me because he has always believed in me and where I am able to get it. Né? Então, me apoiando porque ele sempre acreditou em mim, né? Que eu sou capaz de chegar aonde eu quero, tá? E a segunda ideia, secondly, motivating me because he has always been telling me not to give up my goals and encouraging me to carry on in spite of the obstacles that arise in our life. Né? Então, sempre me motivando, porque sempre me disse não desista dos seus objetivos, sempre me encorajando a continuar apesar dos obstáculos. Então, você vai suportando, embasando as suas ideias, tá? Então, só para relembrar, primeira coisa na hora do speaking, você precisa fazer a introdução com uma frase, tenta já responder, dar a prévia da sua resposta nessa introdução e já apontar o que você vai falar, tá? Ou você poderia dizer, the person who has most helped me to get where I am today is my husband and I'm gonna point some reasons that's why he has been this person. Eu vou apontar algumas razões, alguns motivos por que ele é essa pessoa, tá? E aí, firstly, he has always supported me, tá? Secondly, tá bom? Também daria para fazer assim. Sempre tem sido ele ou ela, tal, tal, tal. E eu vou te falar quais são os motivos por que ele é essa pessoa, por que ela é essa pessoa. Mas o importante é você já responder e dar uma prévia daquilo que você vai falar, essa é a introdução. Coloca as 2 ideias, isso é treino, gente, tem que treinar. Tem que pegar um relógio, marcar o seu tempo, 45 segundos. Opa, tô falando muito, preciso mudar. Passei, faltou, sobrou tempo, e agora? Você não pode nem deixar tempo sobrando e nem continuar falando se o tempo já acabou, tá? Então, essas 2 habilidades tem que estar ali, tem que falar em 45 segundos, porque fica aquela tarja bonitinha para você assim, né, quando você está fazendo o teste e mostrando quanto tempo você tem. É um pouco de pressão isso, viu? Então, você tem que estar muito calmo. As pessoas acabam ficando muito nervosas nesse momento, você fala com o seu headphone, né, direto com o computador, não tem ninguém ali te entrevistando. Se você vai, por exemplo, uma cidade como Campinas, aqui na nossa região, normalmente tem mais pessoas ao seu redor e isso às vezes deixa você um pouco nervoso, então é importante ficar bem calmo, bem tranquilo, para não deixar que esse momento te atrapalhe. Então tem que estar calma e treina, porque você vai perceber que você pode usar o esqueleto de uma resposta para tantas outras, tá? Depois que você fez essa introdução, colocou as 2 ideias, você tem a conclusão, tá? Para concluir, quem ainda não baixou o meu material, que eu deixo disponível na minha lista VIP, tem um material que eu mando que é especificamente de conjunções.
né? Nessa hora, a conjunção é essencial para você encerrar uma ideia. Deste modo, tá? Assim, portanto, tá? É este momento que você precisa colocar uma conjunção para você poder concluir a sua ideia. Por exemplo, deste modo, thus, tá? Então, atenção com as conjunções aí, você vai precisar delas aí na hora de você concluir a sua ideia. E na hora de escrever, então, nem se fale, né? Vai precisar de um monte de conjunção na hora de escrever, tá? Por exemplo, thus, que é deste modo, assim, due to the fact, né? Devido ao fato de, devido a este fato, por exemplo, né? Due to the fact that I consider him, né? Eu o considero the person who has helped me the most. Você não precisa ficar falando muita coisa, né? Porque 45 segundos é pouco tempo, só que se você não souber organizar as suas ideias, esse pouco tempo pode ser prejudicial. Porque às vezes se você fala, você tem, sei lá, 5 minutos para falar sobre isso, e aí você pensa, aí depois você começa a falar, aí você vai, você volta. Aqui não. Você tem que ter começo, meio e fim dentro desse tempo, estruturar a sua resposta dentro desse tempo, pensar em o que você vai usar. Então você já tem que ter praticado qual conjunção eu posso usar para encerrar uma ideia. Assim, deste modo, portanto, tá? Therefore, thus. Então você já tem que ter isso pronto, senão você vai ficar pensando, e aí você vai acabar perdendo tempo e não respondendo a pergunta, que é o que vai acabar descontando sua pontuação. Como eu disse, você tem aqui de 0 a 30 para pontuar em cada habilidade, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, eu vou pedir para a Larissa colocar o link do TOEFL aí para vocês. O custo dele, gente, tá aqui na nossa região, se eu não me engano, tá $215, mas ele varia de 180 a $250. Ele é um teste onde vale por 2 anos, quer dizer, ele mostra para você que você precisa estar sempre atualizado com o seu inglês. Você fez hoje, opa, avançado, saiu lá 110 sua pontuação, né? Mas daqui 2 anos, não quer dizer que talvez você esteja no mesmo nível. De repente, se você, né, não conseguiu evoluir nada, a chance de você ter regredido é grande. Então, por isso que ele vale só 2 anos. Então, daqui 2 anos, dependendo da instituição, você vai ter que fazer de novo para mostrar que você está com o seu nível de inglês atualizado. Tem essa também, tá? Então, ele vale por 2 anos. Então, para concluir, ó, thus, therefore, se não tem a listinha de conjunções ainda, nesse link que você se cadastra para assistir a série de vídeos, você também recebe uma porção de material totalmente gratuito, com conjunção, vocabulário, dicas, vídeo, um monte de coisa bacana para você evoluir sempre no seu inglês. E se cadastre também para acompanhar essa série de vídeos. E essa semana acompanhe a fanpage que está cheia de novidade, live na quarta-feira. Se tiver mais uma, eu aviso vocês. Foi um prazer tê-los comigo hoje. It was a pleasure to be here with you again. E espero vê-los na próxima live. Dá curtir, coloque seus comentários e vai acompanhando tudo que tiver na fanpage. E se cadastre, porque você vai ver que é possível atingir um nível avançado com bem menos tempo do que você imagina que você gastaria ou teria. Se quiser saber mais coisas do TOEFL, a gente pode voltar a fazer uma live sobre isso. Foi um resumão sobre o speaking, que eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Qualquer coisa, me chama inbox e a gente conversa, tá bom? Bye bye, guys. See you. Thank you.